Olá, está começando o nosso Ritos de Saúde, o nosso podcast que fala sobre saúde, beleza, qualidade de vida, tudo para você se cuidar, viver melhor e viver muito bem. Principalmente que o ano está começando ainda, né? Então a gente tem que se informar, se cuidar e hoje o assunto é saúde feminina. Olha só, mulheres fiquem a postos aí, chama aí também o marido, o filho, todo mundo, porque esse assunto interessa os homens também, né? Afinal, mexe com as mulheres, principalmente numa fase muito difícil e decisiva da sua vida, mulher, da minha vida, que é o período pré-menopausa e na menopausa também. Para falar com a gente sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje, Dr. Joaquim Luiz de Castro Moreira. Ele é ginecologista e obstetra. Doutor Joaquim, muito obrigada pela presença de antemão. Não é nenhum prazer estar aqui com vocês hoje falando sobre um assunto que é extremamente importante e atual demais. Pois é. O senhor, melhor do que ninguém, já tem anos aí de estrada. Depois a gente vai entrar nesse assunto. O doutor Joaquim é especialista em ginecologia, já fez milhares de partos e acompanha as mulheres aí em consultório. Doutor Joaquim, a menopausa é um período assim bem decisivo e difícil. Eu diria até que um pouco desconhecido ainda, apesar de todas as informações, né, que as mulheres têm acesso, os homens também, os maridos, familiares, amigos. Mas, como mulher, né, nessa fase aí de 40 a mais, a gente já sente algumas diferenças. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente o que é a perimenopausa. Vamos começar por esse período que antecede a menopausa. Tá. Então, antes de mais nada, a menopausa, por muito tempo, e ainda tem um certo tabu de falar sobre o assunto. Porque, obviamente, envolve o envelhecimento da mulher, e ninguém quer envelhecer. Mas a gente se esquece que, na verdade, envelhecer significa que está vivo. Então, o que a gente precisa é envelhecer bem, envelhecer com saúde, para que a longevidade seja de boa qualidade. E a mulher é inevitável que ela vá passar por esse período. Então, a menopausa, o nome que se dá à menopausa é quando você para de menstruar. Se você tem a sua última menstruação 12 meses após, não aconteceu mais nenhum sangramento, ali aconteceu a sua menopausa. Os anos que antecedem essa parada da menstruação e alguns anos depois são chamados de climatério, que é o período que acontece em boa parte dos sintomas. E a perimenopausa é o período que antecede a menopausa, após a parada da menstruação, pós-menopausa. E aí essa menopausa não tem idade para acontecer, mas no Brasil ela hoje está muito mais próxima dos 50 anos do que mais próximo dos 40 anos, como aconteceu, por exemplo, há 2, 3 décadas para trás. Então esse é o conceito. Menopausa, parada da menstruação, perimenopausa, antes de acontecer a parada, pós-menopausa, após a parada, climatério é um guarda-chuva que envolve mais ou menos esses dois períodos. Doutor Joaquim, e qual sintoma, assim, ou sintomas iniciais, né, que são aquele ponto de partida, né, que funcionam assim como aquele sinalzinho de alerta ali para a mulher. Gente, eu não estou bem, alguma coisa está acontecendo, porque também tem uma coisa, nessa idade, aí nesse período da idade da mulher, dessa fase da vida da mulher, ela também já tem a TPM, né, que é tensão pré-menstrual, que a gente também vem carregada de sintomas, né? Não dá para confundir ali, ou como é que ela diferencia? Não, algo aqui não está normal, eu tenho que procurar um médico. Tá, então vamos começar pela história da tensão pré-menstrual, né? Hoje o nome mais adequado é síndrome pré-menstrual, porque na verdade você não tem só tensão, você tem um conjunto de sintomas. Você tem dor de cabeça, você se sente mais inchada, o seio fica dolorido, maior, tem cólica, alterações do humor, né? Humor mais deprimido, humor às vezes mais exaltado, irritabilidade. Então, essas são as principais características da síndrome pré-menstrual. E como o próprio nome diz, elas só acontecem próximo à menstruação. Então, alguns dias antes de você menstruar, começam esses sintomas e por volta até mais ou menos o segundo, terceiro dia do ciclo, os sintomas desaparecem.
Essa é a grande diferença para alguns sintomas que podem se assemelhar com a perimenopausa, porque eles não têm essa característica de acontecer poucos dias antes e até o segundo, terceiro dia da menstruação. Eles podem vir em qualquer momento do mês. Então, essa é a grande diferença. E os sintomas são diferentes. Tá? Então, eu não tenho muito edema na mama, eu não tenho muito inchaço. O que se assemelha mais são as alterações de humor. O humor mais deprimido, o choro mais fácil, a irritabilidade. E aí vem os famosos fogachos, né? Aquelas ondas de calor. Ninguém está sentindo calor e você está pingando no ambiente que você está. O suor noturno. E aí essas ondas de calor e esse suor noturno prejudicam demais a qualidade do sono. E aí no dia seguinte, como não teve um sono reparador, vem a indisposição, o cansaço. Junto com isso vem os sintomas que a gente chama de sintomas urogenitais, que é o ressecamento da vagina, aí diminui a disposição para a atividade sexual, né, a diminuição da lubrificação, desconforto, infecções urinárias. Então, não tem um sintoma que faça dizer assim, isso aqui é menopausa, isso aqui não é menopausa. Então, precisa conversar com o ginecologista, avaliar. Se os sintomas acontecem antes dos 40 anos, nós vamos sempre pensar numa probabilidade muito menor de uma menopausa antes dos 40, que seria um problema grave, né? Hoje a gente Você nem já chama pegou mais. alguém assim, doutor? Chega. Não é comum, mas chega. Inclusive, hoje nem se dá mais o nome de menopausa precoce, Você né? já teve um paciente com esse perfil, uma mulher paciente? Isso não é tão incomum, não é tão frequente, mas é tão incomum, né? O que a gente chamava de menopausa precoce, parar de menstruar antes dos 40 anos. Hoje é chamado de insuficiência ovariana prematura, ou seja, o ovário parou de produzir os hormônios que ele produzia naturalmente, que lhe deixavam na condição fértil, e caso você não engravide, vem a menstruação. E aí, como eles pararam de produzir isso, você deixou de ser fértil, parou de menstruar. Antes dos 40 anos, isso não é E normal. qual a justificativa, doutor? Tem uma causa específica, seria genética não, ou são várias causas? São várias causas. Tem a causa genética, né? E aí não tem como determinar isso. Quimioterapia por qualquer câncer que teve, radioterapia, cirurgia por necessidade, por alguma condição que fez a cirurgia. Alguma medicação também? Infecções. Medicações Influencia? não são frequentes, mas assim, a medicação seria o quimioterápico, Ah, né? sim. Mas a maioria é ou genética, ou quimioterapia, ou radioterapia, ou cirurgia. E aí isso pode acontecer antes dos 40 anos, isso é muito ruim. Porque isso diminui muito a longevidade da mulher, aumenta muito o risco cardiovascular dessa mulher. mesmo? Risco para infarto, dislipidemia, diabetes, osteoporose mais precoce. Então, antes dos 40 anos é um problema de saúde que precisa ser tratado. Doutor, inclusive, eu acho até que para a própria autoestima da mulher, né? Eu Sem acho sombra assim, de que uma dúvida. mulher tão jovem ainda, né, já... Isso mexe com a autoestima e aí entra de novo no tabu da menopausa, né? As mulheres não falavam tanto de menopausa até que começou a aparecer demais na mídia, com atrizes falando, e aí o tema menopausa sai debaixo do tapete e passa para a mídia. E aí começa a se falar de mídia. E que bom que isso aconteceu. Que bom. Porque no passado, década de 80, 90, se falava muito do tema. Até que um grande estudo científico colocou a reposição hormonal lá embaixo. E agora, de 10, 15 anos no máximo para cá, voltou a se falar de novo de reposição hormonal, porque se viu que os riscos que se atribuiu por conta desse estudo não são tão pesados como se falava. Então, ainda bem que o tema menopausa voltou a ser falado, vai deixar de ser tabu, porque uma geração de mulheres sofreu amargamente as consequências da menopausa sem possibilidade de tratamento. E nós temos muita opção de tratamento. Você Pra acha poder que isso é um melhorar muito a reflexo qualidade de hoje vida. das mulheres estarem mais conscientes, terem mais voz e acesso também à informação, Sem colocarem sombra de para fora o que estão sentindo, né? Sem Porque sombra de dúvida. antigamente realmente não se falava muito Não, nisso. não se falava, né? Aquele tabu, aquela história, não, mas eu estou envelhecendo. Hoje não, as pessoas entenderam, querem entender melhor isso, conviver melhor com isso, para, como eu disse, né? Levar uma vida mais longa com qualidade. Então, sem sombra de dúvida, isso passa pelo conhecimento melhor da mulher, a necessidade dela conhecer melhor o seu corpo e os vários períodos em que ela passa ao longo da vida. Sim, é muito importante essa conscientização, né, doutor Joaquim? Sim. E as mulheres também procurarem se informar, seja ali através da internet, televisão, dos meios de comunicação de uma forma em geral, né? Internet hoje em dia é mais rápido, é mais acessível, aqui mesmo no celular, você pesquisa ali algum sintoma, alguma coisa. Mas, doutor Joaquim, o senhor estava falando aí dos sintomas. Tá. E eu estava aqui atenta, prestando atenção, porque a gente acaba identificando algumas coisas, né?
Outras amigas também comentam, mulheres próximas ali da gente, até no local de trabalho, no dia a dia. Por exemplo, o senhor falou de um calor, né? Muitas mulheres relatam ali um formigamento nas pernas. Isso pode também ser um sinal de menopausa, né? O que acontece ali naquele momento? Bom, vamos lá. Existem sintomas que são clássicos, que nós atribuímos a essa diminuição da produção de hormônio, que vai combinar com a menopausa, que os clássicos são as ondas de calor, chamados fogachos, os suores noturnos, você acordar banhada em suor, essa desregulação da temperatura. Dorme no ar-condicionado, tá quente, aí baixa o ar-condicionado ao máximo. Dá 5 minutos, tá calor, aí tá frio, então desliga o ar-condicionado. Então, essas ondas de calor, o suor noturno, os sintomas urogenitais que a gente falou, né, o ressecamento da vagina, a queda da libido. Isso, é muito né, importante a gente enfatizar isso. Muito frequente. Muitas né? colegas, inclusive, dizem, mas eu estou sentindo que a minha libido está um pouco afetada e tal, Isso. ppp. E geralmente são mulheres 40 a mais, 45 anos ali, que estão comentando que têm uma vida ativa, trabalham, fazem atividade física, mas se queixam desse sintoma também. Sim, a queda da libido é um fator importante. E aí também tem a ver com essa questão das alterações vaginais, né? Isso dificulta, o sexo deixa de ser prazeroso porque ele passa a ser incômodo do ponto de vista da relação. E aí existem outros sintomas que são menos comuns, ou vamos dizer assim, menos característicos. E aí eu tenho dores articulares, a chamada névoa, né, o fog da menopausa, que é aquela sensação do esquecimento, aquele ficar meio alheio às coisas, eu estou fazendo isso aqui e de repente eu não sei mais o que eu estou fazendo, eu tenho que recomeçar, a dor de cabeça, né, a irritabilidade, o humor que fica... Acordar, por exemplo, de repente, assim, de madrugada. Está relacionado com a questão das ondas de calor Aquela e do insônia, suor, né, doutor? né? Então, formigamento nas pernas. Aí também é um período em que normalmente a mulher já começou a ter mais varizes, existem outras condições também que causam isso, o próprio sono ruim, algumas doenças que a gente conhece, como por exemplo a síndrome das pernas inquietas também causa esses incômodos e tudo mais. Então, não é um sintoma mais comum, mas podem estar associados também com essa questão, né? Então, o clássico, o que chama a atenção, o que a mulher normalmente é a primeira coisa, ou as primeiras, diz assim, aqui tá estranho, eu vou no médico. São os calores e a queda da libido. São as duas principais coisas que fazem levar a mulher ao médico, porque o calor incomoda. Imagine que você está num ambiente ar-condicionado a 20 graus, como eu chamo agora, e você está pingando de calor, de repente eu olho para você, seu rosto está parecendo um tomate. Incrível, né, doutor? Né? Péssimo. Então a autoestima vai lá para baixo. Só a pessoa está sentindo aquela onda insuportável de calor. Ninguém sente. Só você sente. Aí na sala você fica procurando para saber se tem outra mulher sentindo também. Não. Faz até aquele código, como quem diz assim, né? Chega a ser até constrangedor para a mulher que sente isso, né? E a outra é a queda da libido, porque também envolve não só ela, como envolve a parceria. Então, isso é ruim. Então, esses são os dois principais fatores que normalmente levam a mulher a pensar. Fora a alteração do ciclo menstrual. Então, algumas deixam de menstruar e vão preocupadas se estão grávidas. Ou estão menstruando demais, porque é comum nesse período das menstruações, atrasarem. Quando atraso, vem em muita quantidade, ou demoram muitos dias. Essa irregularidade é comum nesse período, doutor? Comum, né? Porque o ovário começa a produzir o hormônio de maneira irregular. Então, acontecem atrasos. Quando atrasa, vem maior quantidade, tem a cólica. Então, esse também é um outro sintoma que leva muitas mulheres a procurarem um ginecologista. Doutor, realmente assim, uma aula muito esclarecedora aqui que a gente está tendo com o senhor sobre esse assunto. E vale a pena enfatizar, né, que as mulheres, principalmente com relação a esses dois sintomas que o doutor Joaquim falou, calor, né, calor excessivo de repente ali, sozinha, você começa a pingar mesmo no ambiente ali que está refrigerado, e além do calor, a queda da libido, né, porque nenhuma mulher quer passar por isso. Doutor Joaquim, nesses casos, a mulher procura o médico é o ginecologista. Sim. O profissional. Sim. Né? Qual a avaliação que o senhor faz ali, num primeiro momento, um paciente chegando com esses sintomas? Qual é, naquele momento ali, o seu papel? O que o senhor vai fazer? Como é que essa avaliação precisa? Pronto. Primeira coisa, idade da mulher. Se ela tem menos de 40 anos, insuficiência ovariana prematura é uma condição que precisa ser tratada. Tá? Então, primeira coisa, avaliar a idade. Mais de 40 anos, entre 40 e 45, está um pouquinho ali. Não seria, vamos falar assim, não seria o ideal, mas ok, está dentro do prazo. Depois de 45 anos, bem ok.
Então, a primeira coisa é esclarecer a mulher da possibilidade que esses sintomas que ela tem sejam sintomas da pré-menopausa, climatério. Primeira coisa. Segundo, mostrar para ela o que, é que ela tem de opções para tratar. E depois de escolher dessas opções que tem para tratar, saber se ela pode usar o melhor tratamento de todos, que é a terapia de reposição hormonal. Ou seja, fornecer ao organismo aquilo que o ovário parou de produzir, hormônio. Nem todo mundo pode, Sim. nem todo mundo quer. Para quem pode, a gente tem as opções para escolher. Para quem quer, às vezes não dá para usar, então a gente precisa selecionar dentro desse perfil, né? Quem pode quer, quem quer e não pode. É isso que eu né? queria Então, saber. Mas quem não pode por quê? Por questões de saúde ou por questão, inclusive, do acesso, dos valores? Como é que funciona essa vamos reposição? lá. A reposição ela tem as indicações claras. Então, você chegou no consultório, falou dos seus sintomas, nós chegamos à conclusão de que, olha, isso aqui provavelmente se trata de climatério ou Doutor, menopausa. eu queria lhe interromper, porque antes de falar da reposição, é muito importante a gente saber que o senhor só vai chegar a esse diagnóstico com exames, né? O exame ele Precisos? ajuda em algumas situações. Sim. Então, por exemplo, se você tem 48 anos, parou de menstruar há um ano, tem ondas de calor, suor noturno, ressecamento vaginal, você está na menopausa. Tá? Um ano sem menstruar. Sim. Com todos os Claramente, sintomas o senhor claros, ok. Se você tem tem um 38 anos, aí 38 anos com esses sintomas é uma doença, insuficiência ovariana prematura. Então, eu preciso de exames para confirmar, porque você está numa idade que senão não seria o adequado. Naquele limbo, vamos dizer, 41, 42 anos, às vezes a gente precisa lançar mão, mas os sintomas são muito esclarecedores. Então, numa idade muito próxima de 50, na verdade, o exame vai ser pouco necessário para dar o diagnóstico. Na idade menor que 40, o exame vai ser fundamental para dar o diagnóstico. E entre 40 e 50, nós vamos pesar a intensidade dos sintomas, idade, que queixas estão associadas, mas é só calor? É calor e mais ressecamento e perda de libido e tal, e um monte de coisa junta, facilita o diagnóstico sem exame. Mas às vezes precisa lançar mão do exame. E que exames são esses, doutor Joaquim? O exame fundamental se chama FSH, hormônio folículo estimulante. Esse é o exame de base. E às vezes você precisa lançar mão de outros exames hormonais, até para descartar outras patologias. Por exemplo, se você tem 38 anos e chega no consultório sem menstruar, eu preciso descartar problema na sua tireoide. Eu preciso descartar problema numa outra glândulazinha que tem lá no cérebro, lá no meio da cabeça, né? Que produz hormônios que também podem relacionar com a menorreia, né? Com a falta da menstruação. Então, os exames vão depender da idade, dos sintomas que aparecem, da intensidade desses sintomas. O básico é esse chamado FSH. Ele é que me ajuda a clarear o diagnóstico quando ele está duvidoso. Na maioria das vezes, como a maioria das mulheres vai chegar em idade normal, não precisa do exame. E aí até uma crítica de fazer uma série de exames desnecessários. Desnecessários. As mulheres hoje estão numa moda de dosar testosterona, né? A dosagem de hormônio de testosterona em mulheres é absolutamente incompreensível. É mesmo, a moda, doutor Joaquim? Testosterona é um hormônio masculino. Então, no corpo da mulher, o hormônio masculino tem que estar sempre baixo. Se ele está alto, tem alguma coisa errada. Um tumor produzindo hormônio masculino. Se houver um tumor produzindo hormônio, terão sintomas desse tumor. Então, a dosagem rotineira de alguns hormônios, incluindo a testosterona, é absolutamente incompreensível do ponto de vista da medicina. Agora o senhor entrou num outro Salvo assunto. em situações especiais, que Sim. fique muito claro. Algumas poucas situações há necessidade de dosar testosterona, mas não é um exame para se dosar de rotina em mulheres. Agora o senhor tocou num assunto muito importante também, porque hoje, como muitas mulheres, de uma forma geral, as pessoas estão se cuidando mais, inclusive as academias, né, em expansão aqui na nossa cidade, em Fortaleza, são uma prova disso. Nas próprias academias, a gente escuta mulheres dizendo que está tomando hormônio, né, tomando para melhorar a testosterona, né, essas cápsulas, suplementos aí. Tem aí uma contraindicação, funcionam mesmo ou não? Aqui, a gente não é, o nosso assunto não é o foco, mas Pronto, já que a gente abordou... Vamos aproveitar para separar, né? Isso. Esses hormônios que são utilizados na academia por algumas pessoas, infelizmente prescrito por alguns colegas, para fins estéticos, tá certo? Eles são proibidos a sua prescrição pelo Conselho Federal de Medicina
e por duas das principais especialidades no Brasil que lidam com isso: Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Então, o uso de hormônio, que não são os hormônios para a reposição da menopausa, com fins estéticos é algo que não deve ser utilizado, porque tem graves riscos, inclusive risco de vida, risco de trombose e várias outras coisas, risco de infarto em pessoas jovens. Os hormônios utilizados na terapia da menopausa são hormônios absolutamente diferentes, absolutamente diferentes. E por mais que se queira dizer que esses hormônios utilizados em academia são parecidos, eles não são. Não são. A maioria deles são esteroides anabolizantes com todos os riscos que existem. Olha a informação que a gente tem aqui. Muito Exatamente. importante. Os hormônios utilizados na terapia de reposição são hormônios absolutamente diferentes. São hormônios muito parecidos, para não dizer praticamente idênticos, com os hormônios produzidos pelo próprio corpo. Então, são duas coisas absolutamente distintas. Esse a gente deve esquecer. O uso deles é perigoso. Risco altíssimo, Altíssimo. né? De problemas Tá? mais graves, Graves. A mulher, por exemplo, tem aparecimento de pelos como se fosse um homem. Engrossamento definitivo e irreversível da voz. Aumento do tamanho do clitóris irreversível. né? É mesmo. Infarto, Você já pegou casos vários. assim de mulheres? Infelizmente. É mesmo. Infarto, insuficiência do fígado, às vezes terminando em transplante hepático. Já pegamos uma paciente também nessa situação. Então, são graves problemas. Os hormônios então são as coisas mais boazinhas do mundo. Não, os hormônios também têm pequenos riscos, mas nem se assemelham e são monitorizados, a gente acompanha de perto, com exames adequados e respaldados. Respaldados por Conselho Federal de Medicina, respaldados por especialidades, todas elas, diferentemente dessa outra área. Dessa outra área é bom a gente alertar, porque muita gente usa. Sim. E vamos Focar lembrar que a aqui. outra é adequada. Na parte realmente, né, que a gente está falando da necessidade médica para a saúde, né, Isso. doutor Joaquim? Para fins estéticos realmente é bem complicado, mas a gente percebe um crescimento muito grande disso. Isso. Agora, já que a gente está falando aí na questão hormonal, reposição hormonal, a gente escuta muito falar isso hoje, né? Isso. Principalmente ali nas redes sociais, a gente sempre está vendo. Tem muitos médicos que defendem, né? Mas a gente precisa se aprofundar um pouquinho, porque como o senhor falou, é muito importante e só é recomendado realmente em casos extremamente, né, necessários. Eu queria que o senhor explicasse quais são, assim, os hormônios, quais são os tratamentos. Eu sei que tem até a base de DIU, né? O DIU hormonal, que o ginecologista pode estar prescrevendo. Queria que o senhor explicasse um pouquinho hoje as alternativas. Tá. Então, quem precisa usar hormônio? Pra gente entender o que vai utilizar, né? O hormônio, a terapia de reposição hormonal climatério e menopausa, ela é indicada basicamente em poucas situações. Primeiro, para diminuir esses sintomas que nós conversamos no começo. Sim. As ondas de calor, os suores noturnos, que a gente chama de sintomas vasomotores. Essa é a principal indicação dos hormônios. E não tem nada melhor do que ele. Tem algumas coisas parecidas para quem não pode usar hormônio. Essa é a primeira indicação e a principal. A segunda é diminuir o enfraquecimento do seu osso, ou seja, tentar evitar ou prolongar o máximo possível a chegada da osteopenia, enfraquecimento do osso, e a osteoporose, que causa fraturas e graves problemas. O hormônio também serve para isso? Sim, atua de maneira muito importante, porque na menopausa o seu osso enfraquece com uma velocidade muito rápida. Meu Deus. Tá? Como a gente combate isso? Com a terapia hormonal e atividade física. Sim, também, né? E a terceira indicação do hormônio é prevenção, não é uma indicação primária, mas ela também entra, prevenção, ó que interessante, prevenção do que a gente chama de doença cardiovascular. Então, quando o hormônio é iniciado no período certo, ele ajuda a proteger a mulher do risco cardiovascular, ou seja, risco de infarto e trombose. Mas eu tenho um tempo adequado para começar. Quando eu não começo nesse tempo, ao invés de eu diminuir esse risco, eu aumento esse risco. Então, essas são as 3 indicações, mas nem todo mundo pode usar os hormônios. Então, se você tem um sangramento que não sabe a causa, você não pode usar o hormônio. Se você teve um histórico de câncer de mama, você não pode usar o hormônio. Algumas doenças hepáticas não se pode utilizar hormônio. Se você está muito descompensada de hipertensão, diabetes, obesidade, colesterol alto e outras coisas, você não pode utilizar o hormônio. Então, para esse grupo, tem uma linha de medicamentos, e para o grupo que pode usar o hormônio, que é a pergunta que você me fez, sim, aí nós vamos chegar no hormônio. O que existe de hormônio? 3 hormônios. Estrogênio, que é o ator principal do filme.
Ele é que traz todo o benefício. É mesmo. Ele é o grande ator, é o galã. Ele está presente nessas pílulas anticoncepcionais de hoje, Tá, né? mas na pílula ele é um hormônio sintético. Na terapia de reposição hormonal ele é um hormônio, entre aspas, natural. Tá? Então ele é o grande ator. O ator coadjuvante, na verdade, ele é só para ajudar a proteger o mocinho, é a progesterona. Em quem que a gente usa? Em mulheres que têm útero, porque ela protege o útero. Em mulher que não tem útero, a progesterona não tem efeito nenhum e não deve ser utilizada. Não tem necessidade. Zero. Inclusive, quem consegue usar só o estrogênio, quem não tem útero, nem aumenta o seu risco de câncer de mama, que é o que a gente vai falar depois. Quando precisa usar a progesterona, infelizmente aumenta um pouquinho o risco do câncer de mama. Isso muitas mulheres têm medo, né? Sim. Toda mulher tem medo de ter câncer de Tem, mama. todo Mas mundo. vamos lembrar uma coisa, e aí eu vou falar diretamente para quem está nos vendo. Pois é. Não precisa ter medo de usar o hormônio por câncer de mama. Se foi bem avaliado e indicado pelo seu ginecologista, tem várias outras coisas que merecem mais a sua atenção e preocupação, porque aumentam muito mais o seu risco de câncer de mama do que o hormônio. Vou citar algumas bem fáceis. O consumo de álcool, tabagismo, sedentarismo e obesidade. Se eu pegar cada uma dessas, ela tem isoladamente um risco muito maior de provocar câncer de mama do que o hormônio. Tá? Só. E o terceiro hormônio é a testosterona. Sim. Testosterona é um hormônio basicamente masculino que é utilizado em dose muito baixa, tá certo? Para uma situação bem específica, a melhora da libido. Tá? Todo mundo precisa? Não, porque muitas vezes a libido melhora quando você começa a terapia com os dois hormônios, estrogênio e progesterona. Sim. Quando isso não funciona, às vezes é necessário lançar mão da testosterona, mas em doses baixas, Doses monitorizada, com cuidado. Então, esses são os 3 hormônios. Aí você Essa vai... questão que o senhor falou, comparando com aquele hormônio que é muito usado nas academias, né? De suplemento. Não tem nada a ver aqui a comparação, porque são fórmulas diferentes, E né? doses muito E fins maiores. diferentes. Pronto. Muito. Os sintomas dessa reposição hormonal aí na mulher, tem alguma coisa de crescimento de pelo ou não também, doutor Em geral, Joaquim? não. O que você tem é aquele sintoma clássico de quando você começa a usar algum hormônio, quando, por exemplo, você começou a usar um anticoncepcional. Às vezes dá um pouquinho de dor no seio, o seio fica a sensação de que ele está inchado, você tem um pouco de cólica, né? Às vezes dá um pouco de dor de cabeça, você pode ter um pequeno sangramento irregular. E, em geral, a maioria desses sintomas desaparece após os primeiros meses. E você tem também a mudança, às vezes, de uma fórmula para outra. Então, eu ajusto isso aqui, eu posso diminuir aqui, mexer aqui. Por isso que é importante estar com frequência. Quando começa a terapia, você, nos primeiros meses, né, você vai visitar o ginecologista com um pouco mais de frequência. Aí você me perguntou do acesso, né? Isso é um grande problema. Porque na clínica privada, o poder de compra para essas medicações existe. Mas quando a gente vai para o SUS, Pois é. infelizmente... o governo brasileiro ainda não atentou que é necessário implementar terapia de reposição para as nossas usuárias do SUS. Hoje aqui em Fortaleza, nos postos de saúde, ou seja, em hospitais mais especializados, a gente não encontra isso, Não, doutor? nem aqui, e assim, não é política de saúde pública. Então, que eu saiba, nenhum local, a não ser em ações individuais. Talvez um hospital X ou uma prefeitura tal forneça, Uma mas ação via de específica, regra, né? não, nós estamos atrasados com essa política de oferecer isso no Brasil. E isso é como consequência, tantas mulheres sofrendo, né? Muitas. Essa questão da menopausa e suas consequências, seus sintomas. É muito triste, né, doutor Joaquim? Enquanto uma classe tem acesso, vai ao ginecologista, muitas mulheres têm até plano de saúde, vai, procura um profissional e sai de lá toda ali embasada com o seu tratamento, né, em dia, outras não têm. Eu vivo essa realidade. É muito lamentável. Eu vivo essa realidade, eu trabalho no consultório, onde eu consigo fazer tudo. Do exame à prescrição do melhor hormônio que eu achar. E trabalho no posto de saúde. E aí, assim, eu não tenho nenhum hormônio e às vezes eu lanço mão de medicações outras, ou seja, aquela que nós só usaríamos para as pessoas que não podem utilizar hormônio, não seria a nossa primeira escolha, ela termina sendo a nossa primeira escolha geral, porque ela pelo menos atenua o sintoma do calor, que é o que mais maltrata a mulher. O calor,
Acabou. E o suor noturno, porque aí mexe com tudo, né? Mexe com a autoestima, mexe com o sono mexe com a concentração, o cansaço no dia seguinte, a fadiga, a irritabilidade, a briga com o marido, Às vezes o acaba não gerando até rendimento no uma trabalho. depressão, né, doutor Joaquim? Depressão, Tudo isso porque... piora a mulher quando entra ali no climatério menopausa, ela já tem um gatilho maior, uma chancezinha maior de desenvolver a depressão. A gente sabe que a terapia de reposição hormonal não pode ser utilizada como um tratamento da depressão, mas ela pode entrar como um coadjuvante, né? Poxa, eu diagnostiquei que a mulher tem uma depressão com a ajuda dos colegas psiquiatras, né? Mas eles pedem para que a gente não perca tempo nesse diagnóstico, comece a tratar e depois mande para eles. Às vezes a terapia já melhora enquanto ela não chega lá e eu começo uma droga também e vai ajudando. Então, ela não trata, mas a terapia melhora, às vezes, muito o conjunto, alguns quadros de né? depressão mais leves. Sim, com certeza. É muito importante isso, né, Muito. doutor Joaquim? Agora, no caso da reposição hormonal, quais são as formas, assim? Por exemplo, é a base de comprimido, a base de adesivo? A gente sabe que hoje, né, tem várias alternativas Tem. aí no mercado. Isso. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre Vamos lá. isso. O comprimido é a forma mais prática e a de melhor custo. Mas, em compensação, é aquela que mais mexe com colesterol. Então, a gente só pode usar num grupo mais selecionado de pacientes, né? Se ela tiver tudo ajeitadinho, exames todos em dia, eu posso usar a forma oral. E aí ela tem ou só um dos hormônios ou os dois que eu preciso, ou seja, o que faz efeito e o que protege o útero. Escolho. Comprimido. Comprimido. Então, Adicional. eu tenho essa possibilidade. Outra forma é utilizar adesivos. Esses adesivos também tem só com o hormônio e com os dois. Esse adesivo eu achei interessante, assim, eu não sei se estou atrasado, mas outro dia uma colega me falou, olha, eu uso adesivo, é reposição hormonal. Tem o de reposição e tem o contraceptivo também. Olha aí, doutor Joaquim. E esse adesivo, como é que é? Ele funciona por quanto tempo? Esse da Ele é reposição? trocado 2 vezes por semana. Mas é Você um pouquinho escolhe- caro, né? Ele tem um custo maior do que o custo do comprimido. Excelente, porque tudo que não é comprimido, aí mexe menos com colesterol e triglicerídeos, ou seja, as nossas gorduras. Então, aí esse já é algo que eu posso utilizar naquela paciente que tem um colesterol um pouquinho mais alto, mas monitorizando, claro, né? Sim. Melhorando outras coisas. Então, tem o comprimido, o adesivo, que aí ele tem com um ou com os dois hormônios, tem gel e spray, mas esse só tem um hormônio, eu preciso complementar com mais alguma outra coisa. Mas isso às vezes encarece mais? Encarece, porque eu tenho que usar duas medicações, né? Sim. Então eu tenho que usar o gel ou o adesivo, desculpa, o spray ou o gel, mais um DIU de hormônio ou um comprimido. E ainda não está aceito, isso talvez no futuro, mas ainda não está aceito, a história dos implantes. Então os implantes, eles são uma página para lá. Então basicamente são essas formas, né? Na forma de comprimido ou do que a gente chama de transdérmico, que é o gel e o adesivo. Esse é o ideal. Se todo mundo pudesse usar, se a gente fosse escolher uma forma de usar, seria os transdérmicos. Mas eles não são práticos, são mais caros, mas seria o ideal. Porque são os que têm menor risco de mexer com colesterol e triglicerídeos. Doutor, aquele que vem em forma de DIU, né? O DIU hormonal, que já tem hoje, muitas mulheres já usam, né, para a questão da prevenção de gravidez e tudo. Ele em si, ele tem esses hormônios que o senhor citou, ele por si só, ele resolve ali? Nada. Não resolve. Lembra do estrogênio, o grande ator e a progesterona, só para ajudar? O DIU é a progesterona. Coadjuvante. É o coadjuvante. Ele está lá para proteger o útero. Aí eu vou escolher agora o seu hormônio que vai funcionar mesmo. Ele está lá para evitar que você engravide. E às vezes acontece, você está com 45, 46 dias, eu não vou engravidar de jeito nenhum. Ai, meu Deus. Existe um risco. É baixo, é muito baixo. Menos de 5% das mulheres em perimenopausa engravidam. Menos de 5%, tá? Mas existe. O senhor, como obstetra, já a gente vai falar sobre isso, porque é outra faceta aqui do Dr. Joaquim. O senhor já atendeu uma mulher com esse perfil, uma paciente já com mais de 45, 46, que engravidou tomando... Sim. Engravidou porque, assim, eu já tenho 45, 46, eu teoricamente já não engravido mais. Não estou menstruando? Quando você para de menstruar na menopausa, aí essa possibilidade de gravidez ela é quase que zero. Quase que zero. A não ser que a não menstruação seja por outro motivo que não a menopausa, né? Mas quando você está em menopausa mesmo, aí a chance de gravidez é praticamente zero. Mas nessa fase de bagunça, menstruação vem, não vem, vai, não vai, eu senti o primeiro calor, mas ainda não estou em menopausa. Isso pode acontecer. Então, tem que se proteger. E aí o DIU funciona bem com isso. Ou seja, ele protege o útero, lhe protege como gravidez, tá tudo protegido, e você usa
vai pegar lá o seu ator principal para E fazer faz. todos os efeitos benéficos. Entendi. Existe outra forma, né, Mi, que eu ia esquecendo também. Qual? Você lembra que a gente falou dos sintomas vaginais também, né, do ressecamento e tudo mais. Sim. A terapia de reposição hormonal, nessa forma que a gente chama de sistêmica, né, ou comprimido, ou gel, ou spray, ela nem sempre melhora tão bem a questão do ressecamento vaginal. E tem mulheres que têm basicamente como sintoma o ressecamento vaginal. Então, às vezes, para algumas mulheres, eu preciso, além de fazer a forma sistêmica, também ajudar com o hormônio vaginal, ou, às vezes, fazer só o hormônio vaginal. Então, a terapia é muito individualizada. Então, Tudo depende ali da conversa em consultório, né? Exatamente, é uma avaliação de caso a caso. Muito minuciosa. Bem, Doutor Joaquim, a gente sabe que hoje, com o dia a dia das mulheres, a mulher tem uma carga muito pesada que ela carrega, que é dar conta de tudo, a gente sabe, família, né? Tem filhos, marido, casa, trabalho, tem que treinar, tem que se cuidar, tem que estar bonita, tem uma cobrança muito grande. E por conta disso tudo, né, desse dia a dia tão atribulado, tão corrido, as mulheres às vezes se desatentam para essa questão da prevenção, de procurar o médico, o ginecologista. De quanto em quanto tempo é necessário? É anualmente que ela tem que ir ao ginecologista? Porque a partir disso, o ginecologista vai fazer um apanhado do que precisa ser feito, pedir exames e vai estar monitorando essa mulher, né? mas você já está falando da mulher no climatério? Da nessa mulher fase? de uma forma geral, Tá. porque ela já a partir começou a menstruar ali, ela já começa a se encaminhar para os 40, climatério e tudo. É uma vida que ela vai ter, né? Via de regra, se não há nenhum problema, assim, a recomendação principal é, quando apresentou a primeira menstruação, vai ao ginecologista, né? Os exames preventivos, né, o exame preventivo do câncer ginecológico, ele deve começar a partir dos 25 anos, idealmente. Se a mulher já tem relação. Se ela não tem relação, ele vai passar dos 25 anos até o momento que ela tem a primeira relação. E aí, quando ela começa a fazer esse exame, ela vai anualmente, para fazer uma avaliação geral. Tem uma regra que diz que o ginecologista é o clínico da mulher, né? Então, você vai lá, eu vou lhe pedir seus exames de rotina e tudo mais, tal. É mais ou menos isso mesmo. A gente meio que incorporou essa função, tá? Então, primeira menstruação, 25 anos, primeira prevenção ou na primeira relação, certo? E aí, mais ou menos anual, para fazer seus exames. Mamografia, exame importantíssimo. A gente precisa frisar que o câncer de mama mata muita gente no Brasil, porque as mulheres não estão procurando fazer suas mamografias. E a mamografia é anual a partir dos 40 anos, tá certo? E aí você vai fazer todo ano a sua mamografia, vai fazer seus exames todo ano. Então, a via de regra é anual. Se não tiver plano de saúde, dá um jeitinho ali, vai. Dá um jeitinho e confia vai. em Deus e vai No pra posto a fila, gente vai consegue. no posto, Vai. né? O posto demora, mas Esses exames sai. a gente consegue com facilidade no posto, né? Facilidade eu não sei, mas... Facilidade é relativa. Tem sorte. Às vezes eu peço um exame no posto e sai para o outro dia. Às vezes demora 6 Sim. meses. Mas se ela fizer agora e for em 6 meses, ela faz. Ela faz. E depois ela vai com 6 meses de novo. Dentro então ela daquele consegue. ano que ela tem a obrigação de Consegue. fazer tudo, ela vai conseguir, né? Não é sempre tão fácil, mas ela consegue. Então não dá para dizer que eu não fiz porque eu não consegui. São poucas em que realmente não vai se conseguir. E eu digo porque eu vivo as duas realidades. As duas realidades. Bem distintas. O doutor Joaquim, ele atende em consultório particular, como ele falou, atende também do outro lado da linha, que é pelo SUS. Agora vamos entrar um pouquinho aqui na sua carreira, vamos saber um pouquinho a história do doutor Joaquim, porque eu sei que ele está nessa profissão já tem mais de 20 anos, né? Doutor Joaquim, quantos anos de ginecologia e obstetrícia e o senhor tem ideia de quantos partos já fez? Quantas vidas ele trouxe ao mundo? No começo eu anotava, depois eu perdi essa conta. Mas assim, é algo entre 2.500 e 3.000 partos, mais ou menos. Acho que é um número bom. Quantos bebezinhos hoje já estão adultos, né? Tem adulto por aí com mais de 20 anos. Hoje eu encontrei uma terminando medicina que eu fiz o parto dela, Já filha de um pensou? colega. Pois é. O que o senhor sente nessa hora, doutor Joaquim? As reações são muito bacanas, assim, eu gosto de ver a reação das crianças quando os pais dizem, olha, esse médico foi que tirou você da barriga da sua mãe. Então tem uns que fazem assim, tem outros que olham assim, né? tem uns que acham graça, tem uns que vêm para abraçar. A minha sensação é sempre muito boa. A obstetrícia, ela tem essa distinção de conviver quase sempre com a não doença dentro da medicina.
diferente de outras áreas, né, que vivem sempre com a doença, a gente tem o prazer de quase sempre conviver com a não doença e o nascimento. Então isso é muito bom. É muito bom. Então o obstetra está quase sempre alegre. Acompanha a mãe e acompanha o filho. Acompanha a mãe e depois, acompanha a às filha. vezes, até acompanha a filha também, né? Lá no período aí pré-natal. Já tem umas por acolá chegando. São 25 anos de ginecologia e obstetrícia, mais 2 anos de residência, né? Então são 27 anos de medicina. Já tem um tempinho. É uma profissão que o senhor escolheu e ama muito, né? Gosto muito. A gente conhece o Dr. Joaquim aqui fora aqui das câmeras, nos bastidores, a gente sabe que é uma profissão que realmente ele abraça com muito amor, né? Dr. Joaquim, eu queria que o senhor deixasse, por favor, a sua rede social, o canal que o senhor atende seus pacientes, como é que eles fazem para lhe encontrar? Muito fácil. Então, eu sou fica fácil. à vontade. O Instagram é dr.joaquimmoreira. Lá tem os contatos do consultório. Então é muito fácil chegar lá. Olha lá o Instagram do Dr. Joaquim, acha ele, rapidinho. Entra em contato, as meninas Marcos, Juliana e Jamile são ótimas. Pronto. Encaixam, dão um jeito lá, tudo dá certo. Dr. Joaquim, eu lhe agradeço demais a sua presença aqui no nosso Ritos de Saúde, viu? E olha, tem muito assunto, com certeza ele vai voltar aí em outra oportunidade, porque saúde feminina sempre tem muito assunto, tem muito conteúdo. Muito obrigada a você pela audiência. A gente fica aqui com mais esse episódio do nosso Ritos de Saúde e voltamos no próximo com um novo especialista e um outro tema, tá? Fala com a gente lá pelo nosso Instagram, @Ritos de Saúde. Manda a tua sugestão, diz que assunto você quer ver. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.